Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Galera, depois do empate aí em São Januário, Caldeirão lotado, para mim foi um péssimo resultado aí pro Vasco, né? O Vasco não conseguiu aí os 3 pontos, importantíssimo. E hoje, né, na rodada, o Palmeiras perdeu pro Santos de virada, que conquistou ali, né, um belo resultado aí, o Santos fora de casa, conseguindo 3 pontos e colocando de novo o Vasco para a zona de rebaixamento. O torcedor vascaíno aí, né, tá na expectativa que o Vasco possa fazer uma boa partida contra o Fortaleza. Vamos trazer informações aqui do time do Vasco e atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro nesse exato momento. Vou atualizar aqui para vocês. Então, antes do vídeo, conta com a sua moral. Você que está aí do outro lado, torcedor vascaíno, bora lá daquela força, apertando esse botão aí inscrito, inscreva-se, se inscrevendo aqui no canal para dar aquela moral, beleza, galera? Sem mais enrolação, vou compartilhar aqui com vocês agora, como vocês já estão vendo aqui do lado agora, a tabela do Campeonato Brasileiro, né, galera? Super atualizada no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Botafogo ali continua na primeira colocação, né? Venceu aí o Fluminense, né? E nesse exato momento o Vasco volta para a zona de rebaixamento devido à vitória do Santos, como eu falei, né? O Santos venceu o Palmeiras de virada. Vamos ver aqui quem é o próximo adversário do Santos, né? Não era esperado essa vitória aqui. O Santos conseguiu igual o Vasco, né? 3 vitórias consecutivas. Ganhou do Bahia fora de casa, né? Ganhou do Vasco de goleada em casa e agora venceu fora de casa o primeiro clássico aí, 2-1 em cima do Palmeiras. E agora eles têm o Bragantino, que está lá em cima na tabela, né? Também está jogando agora, e depois eles pegam o Inter fora. Então o Vasco aí voltando para a zona de abaixamento depois dessa vitória aí inesperada do Santos, mas clássico é clássico. Clássico não tem favorito, galera. Então o Santos conseguiu vencer. E, galera, nesse exato momento o América de Minas faz 2-0 em cima do Fortaleza. Não sei se Fortaleza é o time titular, deixa eu dar uma olhada aqui. Provavelmente não deve ser, né? Porque o Fortaleza está perdendo em casa de 2-0. Não sei se é o time titular, né? Provavelmente deve ser, mas está perdendo ali de 2-0 para o América de Minas, que também é um resultado ruim para o Vasco. O América de Minas também, né, galera, tá ali na briga, né? Tá vivo no campeonato, né? Ainda não morreu ali o América de Minas. A gente já dá ele como rebaixado, mas futebol tem daquelas coisas, né? Então chegando ali a 21 pontos. E o Coritiba tá empatando, né? O Coritiba tá 0-0. O Coritiba, para mim, já caiu. Tá empatando ali com o Atlético Mineiro 0-0, né, galera? Então, como eu tô colocando aqui para vocês agora, ó, a tabela atualizada nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, né? Então, depois, quando vocês assistirem o vídeo aí, vocês vão dar uma olhada. Vamos olhar aqui, galera, em relação ao Cruzeiro, né? Quem é o próximo adversário do Cruzeiro? Que agora vai ter essa palhaçada aí de data FIFA, né? Quem quer ver jogo do Brasil? Pelo amor de Deus, eu prefiro 1000 vezes Campeonato Brasileiro, né? Mas, né, tem essa parada aí da data FIFA que vai dar um tempo aí pro treinador Ramon Dias ajustar o Vasco, né? Que tá difícil demais. Então o Cruzeiro pega o Cuiabá agora fora de casa e depois pega o Flamengo em casa, né? Então, dois jogos aí do Cruzeiro. O Cruzeiro que tá descendo também na tabela, né? Tá que nem o Vasco, ali o Vasco tá muito perto. Se ganhasse ontem, o Vasco já encostava, né? Já chegava ali no Cruzeiro praticamente, mas agora o Vasco está ali, né? O Santos deu uma disparada, foi para 14º colocado com 30 pontos, Cruzeiro ali, né, também 30 pontos e Bahia com 28. Vasco nesse exato momento está 1 ponto atrás do Bahia, né, galera? Só que o torcedor sabe, né? O Vasco era para ter sim ganhado, tem muita gente falando aí que o resultado foi bom, né, de empate 1-1 com São Paulo. Ó, minha opinião, foi péssimo resultado. O Vasco deveria ter ganho. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes aí sobre esse jogo, porque eu não fiz pós-jogo. Vou comentar aqui rapidamente. Então, o Bahia que venceu 6-4 Goiás, no jogo eletrizante, pega o Internacional em casa e pega o Fortaleza em casa. Então, sequência de 2 jogos para o Bahia em casa. Então, o Vasco vai ter que prestar muita atenção agora nos jogos do Bahia, fazer a parte dele, mas o Bahia tem jogos em casa, aí 2 jogos seguidos também. E o Vasco, né, que vai ficar aí no Rio de Janeiro por um bom tempo, né, galera? Vamos aqui agora analisar nossos jogos pela frente. A situação do Vasco complicou dessa vitória do Santos aí. O Vasco tem o Fortaleza pela frente e depois tem o Flamengo, clássico aí pela frente. Depois o Inter dentro de casa, ou seja, 3 jogos no Rio de Janeiro. O Vasco tem que usar da força da sua torcida, que não fez ontem, né? Infelizmente,
O Vasco aí empatou com o São Paulo, né? Quase ainda perdeu, né? Porque aquele pênalti lá que o Léo Jardim pegou, né? Ainda mais o rebote que os jogadores do Vasco ficaram olhando. Aí muita gente vai falar, mas não deram pênalti claro em cima do Peck. O Payet também perdeu aquele lance que poderia fazer gol. E também aquele gol que o Peck chutou a bola na trave, que quase foi o gol ali do Vasco, né? Ali foi a chance mais clara que o Vasco teve no jogo inteiro, né? E aquele pênalti com certeza era para ter dado, mas galera, a gente vai ficar falando de arbitragem até quando? Porque a arbitragem vai prejudicar o Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Vai ser sim, contra tudo e contra todos, né? Mas o Vasco tem que jogar. Se o Vasco faz aquele gol lá com o Peck, né? Depois faz 2-0, é difícil o juiz ir lá dar 2 pênaltis. Claro, contra o Vasco nada é impossível, né? Mas, né, a situação do Vasco é jogar bola. Não jogou contra o São Paulo. Não vamos ficar colocando justificativa. Poderia dar o pênalti? Claro que poderia. Deu o pênalti lá para o São Paulo, né? Muita gente ali falando que o lance, até colocaram o lance lá do Corinthians, né? Em cima ali do Fagner, que também foi a mesma coisa e não deram pênalti ali em cima do Corinthians. Só que, como eu falei, né? Contra o Vasco é sempre a mesma situação. Vai ficar roubando. O Vasco não tem representatividade nenhuma na CBF. Né? O Paulo Brax foi lá sortear aí, colocar aí esse juiz para apitar o jogo do Vasco, tal de Braulio, e continuou a mesma coisa, né? Ele ia, toda jogada do jogador do São Paulo cair era falta, o do Vasco cair não era falta, então a gente já sabe como que agem os árbitros aí em relação ao Vasco, né, galera? Então o Vasco ali com jogos importantes pela frente vai ter que mudar ali em relação à lateral direita. Não tem como, né? O Puma Rodrigues ser titular e o Paulo Vitor reserva dele, meu Deus do céu, um pior que o outro. Vai comparar os dois jogadores, vai disputar quem é o pior, porque pelo amor de Deus, não tem condições nenhuma desse Paulo Vitor também, né, vestir a camisa do Vasco, né? Jogador lá do Atlético, estava lá no outro clube, o Atlético nem usou o jogador, o Vasco foi lá e pegou emprestado. Essa diretoria incompetente, né, junto com essa gestão que está dentro do Vasco, traz um jogador desse, né, para ser reserva e não tem condições nenhuma. Coloca o Gabriel Dias, cara, com uma perna só vai jogar melhor que o Puma Rodrigues, né, e esse outro jogador aí, Paulo Vitor, que pelo amor de Deus não tem condições nenhuma, né? O Mike, para mim, lentão na zaga. O time ontem também no meio de campo não jogou. Cara, o Vasco tem que voltar a jogar aquela bola, né, que jogou aí contra o Coritiba. Claro, era o último colocado, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco tem que jogar um futebolzinho melhor, né? Porque senão a situação da gente aí vai se complicar. Agora tem um Fortaleza, não pense que é fácil, né? Que tá em casa, que a gente vai passar por cima, vai ganhar. Claro que a gente quer isso, mas a gente sabe como é que funciona, né? O Vasco está sob pressão, né? O time não tem jogado bem, como eu disse. Essa data FIFA vai ajudar muito, tem que ajudar muito, né? O time aí agora, o Ramon Dias tem que pegar firme ali em relação ao time do Vasco, focar aí na lateral direita, que tá difícil. Agora o Vasco tem a volta do Medel, né? Que é muito importante para a zaga do Vasco. Paulinho Paula caiu muito de produção nos últimos jogos, né? Esse Paulinho aí que não pode ser chamado. Engraçado no Vasco, né? Até o comentarista lá ficou tirando sarro. No Vasco chega o jogador, é Paulinho Paula. Aí chegou no Vasco, quer ser chamado de Paulinho. Robson Bambu era chamado de Robson Bambu, né? A vida toda. Aí chega no Vasco, muda só para Robson. Não dá para entender, né? Os jogadores chegam no Vasco, muda lá, coloca o seu nome, né? E esquece também o futebol, né? Tem que ser o contrário, né? Mas o torcedor vascaíno está na expectativa, né? Com certeza agora o Vasco tem que melhorar, o Vasco tem que ir para cima. Esses 3 jogos vai ser importantíssimo, porque o Vasco precisa aí de 6 vitórias, galera. 6 vitórias em 12 jogos, ou seja, vencer a metade dos jogos que tem pelo Campeonato Brasileiro. Então, para você ver o nível que está complicando para o Vasco, a cada derrota vai diminuindo uma rodada e vai complicando ainda mais a situação do Vasco. Só que eu acredito, você que está aí do outro lado também acredita, né? A gente vascaíno, temos que acreditar até o final. Eu tenho certeza que o Vasco vai sair dessa situação, mas vai ter que lutar bastante, vai ter que melhorar esse futebol medíocre que jogou nessa última partida contra o São Paulo, né? Porque senão, né, vai ficar ali sem condições de sair dessa situação, né, galera? Então, cheguei ao final desse vídeo agradecendo você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus, amanhã eu trago mais notícias aí do Vascão, né, nessa semana longa que o Vasco tem pela frente para treinar, vai entrar em campo e agora vencer o Fortaleza na próxima rodada. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!